Boa noite a todos. Hoje nós estamos na sequência do estudo sistematizado, vivendo o capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que interessante, é um dos capítulos mais extensos do Evangelho. São 31 parágrafos em que, através das instruções dos Espíritos, dos comentários de Kardec, dos trechos selecionados do Novo Testamento, nós vamos começar a entender um pouco melhor a causa dos sofrimentos que ainda fazem parte do espírito quando vivendo, no caso aqui, as experiências do planeta Terra. Nós temos trechos selecionados do Novo Testamento de Lucas, que, embora não tendo sido discípulo direto de Jesus, fez um trabalho de levantamento, de pesquisa, compilou todo aquele material que ele reuniu e depois transformou em um dos evangelhos. E outro trecho selecionado de Mateus, que era o discípulo que anteriormente tinha o nome de Levi, e que também fez o trabalho de organizar, de anotar tudo aquilo que Jesus havia dito, não só os ensinamentos, como alguns acontecimentos, e aqui nós temos também um dos outros, dos quatro, nós temos dois evangelistas. Os trechos que aqui foram separados para dar início ao nosso capítulo foram selecionados daquele momento conhecido como o Sermão do Monte, que é a apresentação oficial do cristianismo para a humanidade terrestre. Não apenas aquelas, parece que foram umas centenas de pessoas, mas não para aquele número reduzido de espíritos, mas para toda a população espiritual do planeta Terra, que segundo o Camilo que é o espírito orientador do Raul Teixeira, se compõe de 25 bilhões de almas. Jesus não se dirigia, quando dos seus ensinamentos, quando da vivência, veja, em todos os momentos, vivendo realmente a mensagem do amor, não era apenas para aquelas pessoas que tiveram a felicidade de conviver com ele, mas ele se dirigia à população espiritual do planeta Terra. O Decálogo marca o fim do primitivismo. A partir de 1300 anos antes de Jesus, o homem já tem como dever, passa a ter como dever uma convivência mais civilizada, menos primitiva, começando por respeitar a integridade física, a integridade moral, os bens, começando o respeito ao próximo. O cristianismo vai iniciar, veja, passados 1300 anos, foi aquele período assim de amadurecimento da ideia. Então nós tivemos aí 1300 anos para começarmos a desenvolver o hábito do respeito, independentemente se alguém era possuidor de mais força, de maiores recursos. O respeito ao próximo passa a ser o dever de todo cidadão aqui do planeta Terra. Com a mensagem do cristianismo, nós iniciamos realmente a era da responsabilidade, passando sim a expiação a ser a consequência natural ao ato delituoso. E a partir do momento que vamos passando a ser cada vez mais responsáveis pelos nossos atos, também as oportunidades de provar se o ensinamento havia sido assimilado é a situação de o espírito se colocar em prova, que é uma avaliação do aprendizado. O capítulo aqui nos traz uns temas que parecem até o noticiário, os noticiários dos jornais, da televisão, do rádio. Justiça das aflições, causas atuais, causas anteriores, esquecimento do passado, motivo de resignação, suicídio e loucura. Porque aqui vão ser analisadas as situações que são aflitivas para as pessoas. Muitos espíritos ilustraram o tema. Na medida do possível, quando nós tivermos alguma referência biográfica, pelo menos, que mesmo sendo pequena, a gente vai procurar trazer, porque muitos desses nomes, no momento, veja a época, em 1864, eram de pessoas conhecidas. Mas a memória das pessoas é muito curta e hoje talvez poucas pessoas saibam que Lacordaire
foi um padre francês, um dos mais brilhantes filósofos da sua época. Viveu ele no século XIX, de 1802 a 1861. Então, o nome Lacordaire, à época, lá no Evangelho, oferecia, assim, aquele respaldo moral. Hoje, já na distância do tempo, é claro que aqueles que têm hábitos de estudo, que se dedicam à leitura, conhecem, mas o nome Lacordaire hoje já não tem aquele peso, pelo menos para muitas pessoas, que tinha à época da codificação. Um outro já nosso conhecido, bem familiar, é Santo Agostinho, que se faz presente praticamente em todas as obras da codificação. Sanson, que foi companheiro de Kardec, participando ali dos trabalhos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Fenelon também, que já é nosso conhecido, foi arcebispo de Cambrai, foi um filósofo, um escritor muito importante à sua época, e é ele que reescreve alguns trechos da época clássica grega. Ele reescreve o Telêmaco para poder orientar o rapazinho que era seu protegido. Ele era preceptor de um neto de Luís XIV, para mostrar para o jovem que todas as pessoas, independentemente de serem bem-nascidas ou não, ricas ou não, têm responsabilidade diante da vida, fazendo aquela viagem imaginária que Telêmaco faz ao inferno, e ali mostrando que no futuro todas as almas passam pela avaliação e naturalmente terão que assumir a sua responsabilidade diante da vida. Delfina de Girardin, que foi uma escritora francesa, célebre também, e São Luís, que é o rei Luís IX, que reinou de 1226 a 1270, participou das cruzadas e era tido como uma pessoa virtuosa, tanto que foi considerado santo, e ele se faz presente aqui nos trabalhos da codificação. O nosso trechinho de início é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Esse é um trecho de Mateus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. A verdade é que, apesar de Jesus haver abençoado e bendito as aflições, o que a maioria de nós quer mesmo é nos livrarmos delas. Na medida do possível, se nós pudéssemos eliminar a dor, se nós pudéssemos nos libertar de todas as situações constrangedoras, esse, na nossa realidade, no momento, hoje, seria um conceito de felicidade. E o que acontece é exatamente ao contrário. Muitas vezes levando à revolta, porque esse estado de espírito de incompreensão ante a dor, ante o sofrimento, ante a dificuldade, o prolongamento de situações que parecem insustentáveis e depois elas vão se prolongando, a solução nunca aparece, acaba levando muitas pessoas a uma situação de revolta, uma situação de desespero, que pode até culminar, como é o fechamento desse capítulo, em quadros dolorosos de suicídio ou a fuga através da loucura. O que é que pode ser considerado aflição? Agora voltamos aqui ao noticiário: doenças, flagelos naturais, carência afetiva, desigualdades sociais, uniões difíceis, crueldade, mortes prematuras, perdas de entes queridos, orfandade, abandono. A gente continua? Vocês estão tão sérios? Nossa, todo mundo ficou assim, ó. Ainda tem um pouquinho mais: guerras, epidemias, obsessões, e cada um completa a sua lista à vontade, porque deve ter muita coisa faltando por aqui. E outras situações que acabam levando as pessoas
a se atormentarem com pensamentos de insatisfação, de frustração, o tédio, que é alguma coisa que se faz presente também em quadros semelhantes, inveja, ciúme. Esse capítulo tem muito a ver com um que nós estudamos não faz muito tempo. É o antepenúltimo capítulo de O Livro dos... Não, é o antepenúltimo porque tem a conclusão depois. Penas e gozos terrestres, onde todos esses acontecimentos são analisados à luz da doutrina espírita. E já que ainda não conseguimos nos libertar da dor, apesar da bênção dos anestésicos, apesar de as leis sociais hoje fazerem com que, de uma certa maneira, se viva um pouquinho mais de justiça, ainda o sofrimento existe, ainda a dor existe, é melhor, portanto, descobrir-se logo a causa. É interessante que parece que boa parte da humanidade atribui a Deus a causa dos tormentos e das aflições. É só quantas vezes se ouve, por exemplo, em velório, Deus quis assim. A pessoa vai, procura os familiares, cumprimenta e logo vem a frase, Deus quis assim. Se acontece tragédia, se as coisas apareceu tristeza, muitas vezes se ouve aquela frase, foi a vontade de Deus. Mas será que Deus só quer tragédia? Pode ser que até alguém se expresse dessa maneira, pelo menos eu nunca ouvi. Quando o fato é alegria, quando o momento de alegria, de comemoração, alguém parar a festa e falar, olha, é Deus que quis assim, nós estamos nessa alegria, nessa felicidade, o indivíduo só ganhou a loteria sozinho, ou de repente teve algum acontecimento muito bom na sua vida, ninguém se lembra nem de agradecer e muito menos de atribuir a Deus como causa daquele momento de alegria. Deus é ou não é justo? Nos ama ou não? Olha, Jesus andou aí pelo mundo e ele se apresentou como sendo um emissário divino, se apresentou como porta-voz direto de Deus para a humanidade terrestre e afirmou e fez disso, veja o tema do seu trabalho, que Deus é um Pai justo e amoroso e que ama todos os seus filhos em absoluta igualdade. Aí nós damos uma paradinha, fazemos uma avaliação do panorama terrestre e depois vamos comparar com aquilo que Jesus afirmou. Mas por que é? Se Deus é amor e as suas leis são justas, por que é que algumas pessoas sofrem mais do que outras? E existem situações em que até aparentemente nós julgamos que outras pessoas não sofrem nada. Veja, essa nossa avaliação é sempre circunstancial, é uma avaliação imperfeita, mas nós acabamos em muitas oportunidades achando que, a bem da verdade, só chove na horta do vizinho. Na nossa, nunca acontece nada de bom. Se nós somos contemplados por aflições, como é que fica a justiça de Deus? E a bem da verdade, é de Deus que nós esperamos a consolação, é de Deus que nós esperamos a justiça, e é de Deus que nós imaginamos todas as concessões sejam feitas em igualdade. Aí vem a luz da doutrina espírita, para que nós possamos compreender melhor o mecanismo da justiça divina. E nesse capítulo número 5, nós estamos encontrando na filosofia do cristianismo a lei de causa e efeito, que é um dos princípios da doutrina espírita. No primeiro capítulo, como é que se chamava o primeiro capítulo mesmo? Quem que lembra? Mas nós vamos ter que parar e vamos começar de novo. Não vim destruir a lei. No não vim destruir a lei é a ideia da unidade divina. O segundo, meu reino não é deste mundo. Ali fica claro o princípio da imortalidade. Há muitas moradas na casa do Pai, a pluralidade dos mundos habitados.
ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, é a reencarnação. E hoje nós estamos vendo, veja, tirado diretamente do Novo Testamento, um outro princípio da doutrina espírita, que é o processamento da lei de causa e efeito. Em primeiro lugar, todas as afirmações de Jesus somente se apresentam de uma maneira lógica, com bom senso, se entendermos todas elas, se compreendermos em todas elas a palavra imortalidade. E, consequentemente, o quê? A reencarnação. Porque aí sim a justiça divina começa a se tornar mais clara ao nosso entendimento. Se, veja, nós não enxergarmos, não compreendermos a vida dessa maneira, oficializa-se a injustiça, porque as diferenças existem, isso é fácil de ser constatado. Cada um de nós é uma individualidade, cada um de nós ocupa, como se fosse assim, um degrauzinho na escada da evolução. Cada um de nós tem os seus méritos e os seus débitos, e exatamente essas diferenças, essas desigualdades vão se estabelecer não como concessão, mas exatamente pela diferença de aproveitamento, pela maneira, muitas vezes, inadequada do nosso comportamento diante das leis. Uns sofrem mais do que os outros aparentemente não estariam sofrendo nada. Veja que Jesus, ante essas dificuldades, falou de uma vida futura, onde o homem encontraria consolação, e acendeu para as pessoas, fez com que dentro delas se elevasse aquilo que nós chamamos de esperança, de fé, de certeza. Só que essa esperança, essa certeza, por si só, no momento não consegue explicar a diferença e o sofrimento. Aí vem a doutrina espírita detalhando exatamente o que é esse futuro, onde é que a consolação vai existir, porque o que nós vemos na prática é que existem pessoas que são aflitas desde até diante do nascimento, aqueles que às vezes já o seu nascimento acaba sendo realizado de uma maneira muito difícil, com muitas dificuldades. Muitos são esperados, por exemplo, com enxoval bonitinho, outros vêm aqui na Seja, esse ainda tem sorte, né, Irene? Vem aqui na Seja, ganha um enxovalzinho modesto, mais digno. Veja, os seus pais não tiveram condições de oferecerem para eles um enxoval. E depois a vida continua muitas vezes numa série de dificuldades, o indivíduo desencarna como aflito, passando, sofrendo. Então como é que fica? Onde viria essa consolação? Aí vem a doutrina espírita detalhando exatamente o que é o futuro. Tendo consciência do que é o futuro, o homem naturalmente vai viver melhor o seu presente, porque começa a entender que é o presente que constrói o futuro, e vai se libertando do passado. Veja que as aflições, se nós começarmos a entender, o indivíduo, veja o homem, não mais limitado entre o berço e o túmulo, mas a sua vida estendendo-se antes do berço, continuando após o túmulo, e os seus compromissos, a responsabilidade, tudo isso relativo ao espírito que nós somos. Sob essa ótica, nós podemos até analisar aflições semelhantes, mas de causas totalmente diferentes. Hoje se sabe, por exemplo, que um fígado massacrado, desrespeitado, durante muito tempo, por excessos e principalmente por alcoólicos, pode reagir apresentando um quadro doloroso que a medicina rotula de cirrose. Daí a pessoa que durante a existência toda não se cuidou e termina a vida num quadro assim, sabe exatamente qual foi a causa. Mas e aquele que desde criança vive assim, coitado, não pode nem cheirar álcool, vive tomando, como é que chama aquelas folhinhas que amassa, boldo, né? Vive com um copinho de boldo sempre atrás. Quer dizer, o fígado dele é um órgão muito delicado e que funciona razoavelmente apenas. E às vezes acaba desencarnando num quadro semelhante àquele que abusou a vida inteira. Onde estaria a justiça divina? Existe a miséria ocasionada por ódio, por ócio, negligência,
no presente. E existe a miséria daquele que batalha, não consegue muitas vezes quase que o mínimo necessário para sobreviver. Existem aqueles que passam por reveses financeiros que independem da sua vontade. E a pessoa acaba a sua existência ou passa a existência vivendo um quadro de miséria. Onde a justiça, se esse vive a miséria por falta de esforço, e o outro, apesar de se esforçar, vive quase que uma situação semelhante. Para tudo aquilo que nós não encontramos objetiva e sinceramente uma resposta no presente, nós temos que buscar as explicações no passado. Assim, existem duas situações ou duas explicações para as aflições: as causas atuais e as causas anteriores. Para as causas atuais, nós encontramos logo a resposta. Então, pode ser a imprevidência, ambição, desonestidade, orgulho, vaidade, promiscuidade, excessos, o cultivo dos vícios. Veja que quando o quadro doloroso e aflitivo se instala, e nós fazemos uma avaliação, veja, bem honesta, bem sincera, e quando se encontra a causa, geralmente tem uma frase que acompanha: ah, mas se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito determinada coisa, eu não estaria agora vivendo esse momento doloroso. Definida a responsabilidade, não há motivo para lamentações e não se justifica a revolta, porque a essa altura o homem foi o construtor do seu destino doloroso. É só fazer uma avaliação honesta, sincera, objetiva, e se a causa estiver por aqui, nós vamos encontrá-la. Portanto, não se justifica no momento os rompantes de revolta, a lamentação excessiva, porque o indivíduo sabe qual foi a causa. Mas quando não se encontra nenhuma explicação lógica, a consciência não nos acusa de nada. Não há motivo. É uma vida, veja, são vidas com esforço, renúncia, desprendimento, virtude. Como compreender e aceitar o revés, como compreender e aceitar o abandono, como compreender e aceitar a doença, ou seja, tudo aquilo que no momento se transforma em aflição. Eu admiro, sinceramente, diz que expositor não deve colocar coisas pessoais, mas às vezes de vez em quando pode alguma coisinha. Eu admiro, sinceramente, pessoas que são resignadas e enfrentam as dificuldades da vida sem o conhecimento que nós temos à luz da doutrina espírita. Ah, sim, mas elas conhecem espírito. Claro, todo mundo em espírito sabe da verdade, mas o esquecimento do passado existe para todo mundo. O espírita também conhecia a verdade antes de estar por aqui. Nós passamos as experiências, veja, o período no mundo espiritual, temos acesso ao conhecimento. É claro que a doutrina espírita nos facilita, lembrando aqui, agora, nesse momento, o processamento das leis. Mas particularmente eu admiro quando eu vejo a resignação, o esforço em pessoas que não têm essa compreensão que nós temos aqui. Por isso, para o espírita, a situação é muito mais difícil. Mesmo que ele não encontre nada que justifique na atualidade, tenha certeza que está lá no passado. Tendo noção de que o passado influencia e de uma certa maneira determina coisas no presente, a dor vai continuar sendo a mesma, a aflição vai continuar a existir, só que nós vamos contar, como é que a gente poderia dizer assim, com um leve anestésico, um calmante, alguma coisa que suaviza, que se chama compreensão. Sofrer sem compreender é mais difícil do que sofrer compreendendo. Veja, a compreensão não modifica por si só a situação. Como a fé no futuro, se não se modificar nada no presente, ter consciência que a vida continua, mas continuar a viver como se isso não fosse uma realidade, também não vai fazer com que o futuro seja melhor. Portanto, veja, a compreensão não vai, no momento, modificar a situação.
mas vai estabelecer um clima de aceitação. Aliás, a palavra, o verbo aceitar, é 50% de solução para qualquer problema. A partir do momento que se aceite, 50% do problema já começou a ser resolvido, porque junto à aceitação vem a resignação, que de maneira nenhuma significa acomodação. Resignado não é aquele que deita, vai dormir e deixa a vida correr. Resignado é aquele que vai procurar qual é o melhor ângulo, o que pode ser feito para modificar. E vai vencendo a dificuldade de uma maneira tranquila, não omissa. E vamos considerar que diante, não estou falando isso para vocês, veja, o expositor é aquele que quando fala, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus mesmo, né? Veja que ante as dificuldades, luta, sacrifício, revolta, desespero, não resolve nada. Veja que nas horas de aflição, nas horas de conflito, as pessoas que são as mais produtivas, as que mais colaboram, são aqueles que conseguem manter a cabeça fria. Aí a gente diz assim, não, mas o fulano não tem sentimentos. É o caso, quando se vê alguém acidentado, machucado, tem aquele que pronto, ao invés de ajudar, ele desmaia, você tem que acudir 2. E tem o outro que vai lá, dá um jeitinho, carrega. Então, não, mas ele é frio. Não, aquele tem sentimento, ele não tem emoções descontroladas. Então, diante da aflição, não adianta a revolta, não adianta a desesperação. Tem que se encontrar um nível de harmonia que nos permita vencer aquela dificuldade e continuar. Por isso, aceitando a situação, seja ela qual for, a resignação é a consequência direta e a partir daí, com um nível relativo de harmonia, nós vamos conseguindo superar o problema. Por isso que a compreensão, ela é fruto do conhecimento. Sabendo-se alma imortal, sabendo-se alguém com um passado já vivido e tendo por base, é claro, a existência presente, com um futuro a realizar, o indivíduo começa a se sentir realmente cidadão do universo. Quando nós reencarnamos, nós ganhamos uma identidade terrestre. Mas isso não significa que fica suspenso ou invalidada a nossa carteirinha de cidadão celeste, ou seja, do universo. Embora aqui nós tenhamos uma impressão digital, um RG, um SIC e outras coisas mais, que nos identificam, uma aparência que nos identifica nesse momento, o espírito que nós somos, os nossos compromissos, a nossa identificação continua a ser válida e é por essa que Deus exatamente nos conhece. Os méritos e os débitos já conseguidos continuam em vigência, continuam em vigor e as coisas vão se sucedendo exatamente de acordo com os méritos e os débitos da nossa verdadeira identidade, o espírito que nós somos. Em primeiro lugar, nós estamos aqui vivendo, compondo uma humanidade de provas e expiações. Fazemos parte, portanto, de uma humanidade imperfeita. Se nós fôssemos anjos, possivelmente não estaríamos aqui, ou se fôssemos muito melhores do que o resto da humanidade, poderíamos até estar aqui, mas não seríamos desajustados nem revoltados e não teríamos problemas maiores, veja, com relação ao nosso interior. Porque existem duas maneiras de se encarar o sofrimento. Quando é expiatório, geralmente há um peso. Quando é provacional, o peso é menor. E quando o indivíduo vem na situação de missionário, o peso é inexistente. Portanto, se nós fôssemos muito melhores do que os nossos companheiros de jornada, nós não estaríamos, de uma certa maneira, nos sentindo tão aflitos como sentimos. Compomos uma humanidade de provas e expiações, onde estas provas, expiações e as atribulações
fazem parte do cenário e são recursos utilizados para que o espírito se purifique e se liberte das imperfeições. Para que nós pudéssemos notar, saber e sentir que o outro tem dores, necessidades, carências semelhantes à nossa, foi preciso que nós sentíssemos a dor, a falta, a carência, porque aí sim nós começamos a estabelecer uma comparação e notamos que os outros reagem exatamente como nós fazemos. E a partir daí sim, começa a se estabelecer um progresso mais rápido, porque você sabe que quando você fere alguém, aquela pessoa está sentindo dor. E exatamente por isso, então, as provas, as expiações, as aflições, fazem com que o orgulho, que faz parte ainda, é uma característica natural do espírito imperfeito. Por ser natural, não significa que nós vamos nos acomodar nele. Eu sou orgulhoso mesmo, não tem jeito. Não é dessa maneira. Faz parte, é uma característica, mas vai ter que ser sublimada na humildade. E como é que se aprende a humildade? Na maioria dos casos, vivendo as situações em que vamos ser quase que obrigados a aprender a humildade. É na subalternidade, no cumprimento dos deveres, na responsabilidade que o indivíduo começa a desenvolver a humildade, até que aquilo nele vai se tornar natural. E quando ele estiver na posição de superioridade, no comando, tendo recursos para impor, para maltratar, para humilhar, ele não faz mais. Porque dentro de si ele sabe o quanto dói ser humilhado, o quanto dói ser maltratado. Mas ele precisou viver essas lições. Não se aprende por osmose, nós temos que aprender exatamente vivendo. A avareza vai ser sublimada na escassez. Aqui são exemplos que os espíritos colocam. A crueldade vai atrair para aquele que é um espírito que ainda tem essa deformidade na sua personalidade espiritual, acaba atraindo a desumanidade e ele vai viver o outro lado da crueldade, que é quem sofre a crueldade, e não aquele que trata os outros com crueldade. Até que chega um momento, sempre vai existir esse momento, e parece que esse momento acontece mais exatamente na fase que nós estamos vivendo, prova e expiação, que o espírito para. A gente pode até dando uma imaginadinha assim, né? Senta, olha para cima e fala, mas como eu tenho sido infantil. Tanto tempo perdido, tantas experiências dolorosas para entender uma coisa só. Aliás, é a única lição que nós temos que aprender. É o amor. Só isso. As coisas divinas são muito simples. Deus é um só, com uma única lei ele criou e mantém o universo organizado. E é isso que nós temos que aprender. O pessoal consegue aqui fazer uma faculdade de direito, decora aquele monte de leis, passa a vida inteira que todo dia uma lei nova surge. E nós damos conta de tudo isso. Deus só exige que nós aprendamos uma única lei, o amor. Quando o espírito entende isso, os seus problemas começam a desaparecer. É o caminho mais curto para a perfeição, é o caminho mais suave. Expiando, que é o sofrimento. Reparando, devolvendo aos outros aquilo que ele lesou. Chega um momento em que a alma realmente pode ser colocada em prova. Deus também não exige que se faça a prova da lição não aprendida. As leis divinas não seriam inferiores àquelas que nós temos aqui no nosso planeta. Aliás, o mau aluno é aquele sempre que diz que o ponto que foi sorteado foi o que o professor não deu. Mas isso não corresponde à realidade. Quando nós vamos passar pela prova, é exatamente do material que foi estudado durante todo o ano. Deus não exigiria, ou não permitiria, melhor dizendo, que nós nos colocássemos em prova de uma lição não aprendida. Assim a alma, depois que
sofre o efeito, a reação, que é a expiação, que pode ser a limitação física, pode ser a limitação moral. Ele vai viver a experiência de resgatar, devolver às pessoas aquilo que ele retirou indevidamente, sejam bens materiais, sejam sentimentos, que a gente também pode roubar sentimentos, tomados indevidamente, sem o respeito. Então ele vai resolvendo os seus probleminhas, aí é a hora de se colocar em prova. Por exemplo, a prova, um dos probleminhas do espírito imperfeito é nunca saber o que é dele e o que não é. Nós até nos acomodamos, que desonestidade, se for de pequenos valores, não tem problema nenhum, como se honestidade dependesse da quantidade. Então, a honestidade é uma liçãozinha assim que o espírito imperfeito leva um pouquinho de tempo para assimilar. E é a primeira que a vida oferece. Porque o decálogo é a revelação da justiça. E o espírito que assimila a justiça, a partir daí, ele se torna honesto em todos os sentidos. No sentido material, com relação aos bens, e no sentido moral. Aquele que é desonesto, então ele sofreu a reação, que é a expiação, depois ele vai e devolve as pessoas, aí chega a hora de se colocar em prova. É o momento em que a vida vai lhe confiar bens, ele vai administrar os bens, veja, os bens são de todo mundo, vamos considerar que inclusive os bens materiais é uma concessão, é um empréstimo que a natureza nos faz. Então é o momento dele dar provas que pode administrar com honestidade os bens que são confiados, que pode administrar bem os seus sentimentos para que não complique a vida dos outros. É a hora em que ele está pronto a resistir à tentação. Só que a tentação não está do lado de fora, a tentação está do lado de dentro. É a hora em que nós vamos lutar contra as nossas ainda tendências inferiores, contra os nossos vícios, as nossas paixões. E quando o indivíduo consegue, através da prova, então ele se liberta daquele problema. Não importa, a partir daí, quando nós nos tornamos honestos, Deus pode confiar bens, pessoas que nós vamos administrar da maneira correta. Veja que a expiação é o primeiro passo para a libertação. É quando nós sofremos a reação direta ao agravo. A prova promove o progresso. A expiação é o aprendizado. A prova é a avaliação do aprendizado. E tudo isso aqui para nós se chama interessante aflição. É engraçado que na hora que nós estamos cometendo os erros, ninguém chora e se diz aborrecido. Ninguém sofre. Na hora que o indivíduo, nós estamos fazendo as coisas erradas, você está tranquilo, senhor de si, crente que está fazendo certo, põe a consciência de lado, não quer nem um pio da consciência, ninguém chama o erro de aflição. Na hora do reajuste, na hora de acertarmos tudo aquilo, aí sim é o momento doloroso e nós chamamos aflição. A expiação é o aprendizado, a prova é a avaliação e fazem com que o progresso continue a ser mantido. E tudo isso, veja, Deus, além de sábio, que se Deus fosse apenas sábio, o universo seria imperfeito. Deus é amor e sabedoria. Além disso, Ele dispõe tudo de maneira que nós nos sintamos sempre bem. Nós poderíamos ter, nos registros da nossa memória aqui do presente, os débitos, as coisas que nos levaram a viver as dificuldades. Poderia o esquecimento do passado não ser uma realidade, o que seria muito ruim para nós. Mas Deus dispôs de maneira tal que a cada reencarnação o espírito se esqueça das anteriores. Claro que as lembranças existem, mas fazem parte da nossa memória extracerebral, ficam guardadas. Elas se manifestam nas tendências, nas faculdades, nas facilidades ou nas dificuldades, mas nós não temos, pelo menos não é comum que se tenha a lembrança do motivo que dá causa à atual aflição. Isso faz com que o espírito possa, veja, tomar as suas decisões,
ou certas ou erradas, em clima de absoluta liberdade. Nós não somos constrangidos pelas lembranças dos nossos erros, nós não somos constrangidos pelas lembranças dolorosas de tudo aquilo que nós já vivemos, de modo que a nossa decisão seja livre. Então nós podemos fazer ou não fazer, nós podemos acertar ou errar em clima de liberdade, o que fazendo-se presente, é claro, sempre a responsabilidade, porque a lei maior, essa se faz presente em todos nós. É não fazer aos outros aquilo que nós não queremos que nos façam. Se nós já vivêssemos um pouco disso, as nossas aflições certamente seriam menores. Emmanuel afirma em um dos seus livros que nós estamos ainda resolvendo problemas e que naturalmente se manifestam nas aflições da Idade Média, que foi de 395 a 1453, que a humanidade ainda tem problemas não resolvidos ligados a esses 10 séculos. Se lá nós já tivéssemos usado um pouquinho mais o não fazer aos outros, que é anterior a 395, nós não estaríamos ainda vivendo tantas aflições. Não fica, portanto, presente a lembrança do fato, e aí muitas pessoas falam, mas como é que eu vou saber que eu estou pagando alguma coisa se foi o outro que fez? Meu Deus, mas não foi o outro. Não é pelo fato de trocarmos de roupa que nós perdemos a nossa identidade. Então a responsabilidade ou o mérito é sempre do espírito. E se nós considerássemos o espírito não só pelo passado que já tivemos, mas pelo futuro que vamos ter, que aí vem o outro lado da medalha da imortalidade, da moeda da imortalidade. A alma não morre. Temos um passado e vamos continuar, nunca mais deixaremos de existir. Veja, Deus permite, concede, pelo menos veja, para o espírito nessa fase que nós estamos vivendo, enquanto for espírito imperfeito, não tem lembrança. As lembranças seriam constrangedoras, não seriam positivas. Mas se faz presente em cada um de nós, então como é que nós vamos saber se estamos agindo certo? Tem um capítulo do Livro dos Espíritos, é o primeiro capítulo da terceira parte da Lei Divina ou Natural, lembram-se? Quando é feita a pergunta, olha, um dia nós vamos fazer uma prova aqui, a gente vai marcar uma sabatina escrita para ver se o pessoal pode ir para a reunião mediúnica. Pois é, e lá então o Kardec faz uma pergunta, onde estão escritas as leis morais? Assim elas estão na natureza, têm sido reveladas pelos profetas, os missionários de todas as épocas e estão na consciência. A consciência é formada exatamente pelo conhecimento, pelo alcance que o Espírito tenha das leis divinas. E nós somos muito bem informados dessas leis. Elas se fazem presente, veja, materializadas para a humanidade, desde há 1300 anos antes de Jesus. Portanto, na consciência estão as leis divinas, e isso indica um nível de responsabilidade. A consciência do bruto, do primitivo, é muito mais restrita do que a nossa. A nível de prova e expiação, todos nós sabemos exatamente, sem precisar lembrar do fato anterior, nós sabemos exatamente quando estamos agindo certo, quando não estamos, porque a nossa consciência é muito atuante a nível da realidade que nós vivemos agora. O esquecimento iria agravar a nossa sensação de culpa. Muitas vezes se vive atormentado por sentimento de culpa, sem saber por quê. Imagine se nos lembrássemos. Como se organizaria a família? Como se organizaria a relação? E esse esquecimento não atinge o espírito, ele faz parte do processo de reencarnação. O espírito continua mantendo seus registros. Assim, ante as aflições, a resignação
é a melhor sugestão. Aqui é feita uma análise em determinado trecho, que nós podemos, veja, a aflição vai existir. Primeiro passo para diminuir a intensidade da aflição, vocês podem, quem estiver anotando aí, anotar, quem estiver gravando, dar um realcezinho assim, é aceitação. Primeiro passo para diminuir a aflição é aceitar que ela existe. E a partir daí, com resignação, começar o processo de amenizar. Veja, os espíritos garantem. Primeira coisa, para diminuir a aflição, porque se você vive aflição com revolta, a dor é maior. Vai precisar de mais massagem, mais calmante, mais uma porção de coisa, porque além da aflição vem toda a consequência danada da revolta com que você vive o problema. E existem casos em que a revolta é tanta que o espírito agrava a aflição já existente com duas fugas, porque suicídio e loucura, à luz da doutrina espírita, é considerado fuga. Fuga, a loucura é fuga à realidade. Então, se fizermos uma avaliação dos quadros, que a ciência organizou os quadros, os sintomas, então aquilo recebeu um nome, esquizofrenia, isso mais aquilo, e ali então são catalogados os sintomas, coloca-se um nominho, tem um código, e a partir daí é um rótulo. Só que se fizermos uma avaliação dos quadros que a ciência aqui reconhece como considerados doença mental, o fundo é a fuga à realidade, é a não aceitação ao problema, é a resistência ao processamento das leis. Só que aí vem o retorno. Quando se perde o controle das emoções, não se resolve, na maioria dos casos, em uma existência. A medicação ajuda? Ajuda, mas ainda não é solução. A medicação pode, em muitas situações, estabelecer um controle físico, já que um mau motorista num carro desgovernado vai acabar no precipício. Então é importante que exista medicação, que se utilize de todas as terapias ou aquilo que a ciência pode oferecer, mas o indivíduo tem que se posicionar como espírito. Enquanto ele não fizer isso, ele vai continuar vivendo com revolta e com sofrimento maior a sua situação de fuga e não aceitação à realidade. Veja que o Espiritismo não coloca aquela visão paternalista que o doente mental é um coitadinho, não existe coitadinho no universo. Deus não tem coitadinhos, tem filhos, espíritos, como relação ao suicídio, que no livro dos Espíritos tem como causa a ociosidade. Então o indivíduo tem que se posicionar como espírito, vencer as suas dificuldades e assumir o controle das emoções. Por isso, seja qual for a situação, existe aquele momento na vida de espírito, nós mostramos que é quando o espírito senta assim, olha para cima e fala, mas como eu sou infantil, eu já podia ter eliminado todo esse sofrimento se eu entendesse que o amor é o caminho mais curto. Então, quando nós também estivermos na situação de espírito, num quadro de excitação tamanha, que ali, aquele momento, ou se vai perder o controle, ou se vai renunciar, calar, sofrer, mas manter o controle, é bom contar até 10 e avaliar. Perdido o controle, possivelmente uma existência não vai ser suficiente para nos devolver a relativa normalidade que nós conseguimos ter como espírito imperfeito. Então isso serve para qualquer situação e pode ser treinado. Antes de partir para um quadro doloroso de doença mental, nós podemos treinar paciência. Se alguém pergunta a hora 3 vezes, porque a pessoa não ouviu, já não gritar, você está surdo, não escuta, eu já falei 3 vezes. Não dar chute na porta, não de uma certa maneira, não fugir por aqueles quadros dolorosos em que a pessoa grita, esbraveja, depois. Então, antes que se perca o controle de uma vez, vá treinando a paciência no dia a dia. Aliás, a paciência é o melhor antídoto, é a profilaxia para que não se perca o controle das emoções. Nada vale a pena a ponto de você perder o controle de você mesmo.
E pode-se chegar, veja, até ao suicídio. Então é aquela revolta maior, porque o que o suicida quer mesmo é devolver, não a vida física. Qualquer espírito sabe que a alma não morre. Embora depois do suicídio a maioria deles se diga surpreendido, quantas vezes nós já nascemos, morremos e remorremos. O que o suicida quer é fugir à responsabilidade da vida, procurando devolver a Deus a vida que Deus lhe deu, em espírito. Outra infantilidade, não tem como devolver. Gostando ou não, concordando ou não, vai chegar o dia que a gente vai gostar e concordar. Deus já dispôs de maneira tal que o espírito, a partir do momento que é criado, é eterno. Não adianta espernear, não adianta esbravejar, não adianta querer devolver. A fuga através da porta do suicídio também não é com uma reencarnação que nós vamos resolver o problema. Vamos ter o agravante da situação não resolvida, agravada com aquela responsabilidade ante o suicídio, quadros expiatórios dolorosos, situações de dificuldade. Para quê? É um sofrimento que não precisaria existir. Deu para entender que o sofrimento é consequência das nossas imperfeições? É a nossa resistência ante as leis decorrente da ignorância? Por isso que a melhor coisa para se ganhar, os espíritos chamam aqui de coragem moral. E coragem moral é a resignação, que de maneira nenhuma significa acomodação, mas é a visão correta, objetiva, calma, tranquila, descontraída diante da vida. E é a melhor coisa para que se possa viver bem, ainda que estejamos aqui em um planeta de provas e expiações. Os espíritos se esmeraram em colocar mensagens de bom ânimo, mensagens chamando assim a nossa atenção para as dificuldades, mensagem de tranquilidade. Existe uma aqui que começa assim: a felicidade ainda não é deste mundo. Quantas vezes nós já falamos ou ouvimos dizer isso? E alguém queria que fosse? Quem pode dizer que a felicidade é deste mundo é quem estiver vivendo lá nos mundos felizes, por isso já chamam mundos felizes. Prova e expiação, alguém vai querer encontrar a felicidade aqui 365 dias por ano e mais 6 horas? Ora, nós temos momentos de relativa felicidade, mas a felicidade plena absoluta não é culpa de Deus, é nosso. O espírito imperfeito não consegue ainda ser feliz. A bem da verdade, Deus localizou o planeta Terra no céu, porque o universo é o céu, o planeta Terra faz parte do universo, nós estamos no céu. Sentir-se no céu é um probleminha nosso. Mas nós podemos já, de caso pensado, com muita consciência, sendo até resultado de um ato inteligente, preparar um futuro melhor. Se essa existência, afinal de contas, tem hora que você fala assim: nossa, mas é uma droga, viu? Não dá. Ora, prepare a futura melhor. Viva todos os acontecimentos com resignação, com coragem, com tranquilidade, e a existência futura vai ser melhor. E se a melancolia ou o tédio nos atingirem, existe uma mensagem que chama aqui a melancolia. Olha, a melhor solução para a melancolia, para tédio, é a receitinha contra a ociosidade. Porque melancolia, tédio é um quadro assim, é um sintoma de tempo sobrando. Ocupemos a mente e as mãos, principalmente, veja, no trabalho, a abnegação. Porque trabalhar para o sustento do corpo, para o sustento da família, isso é dever de todo ser vivo. Se apesar de tudo isso nós estamos tendo muitas horas para ficar lambendo as nossas feridas e olhando que o outro é mais feliz, e de repente cair num quadro mórbido de melancolia, de tédio, dá um jeitinho. Tem tanta gente que precisa de um apoio, que precisa de uma mãozinha, tanto serviço para se fazer na terra, principalmente em benefício do próximo, e a alegria vai voltar. E as provas, quando se está passando um momento difícil, nós temos o direito, por exemplo, de abreviar as provas alheias? Nós temos o dever de procurar amenizar todo e qualquer sofrimento alheio.
Mas não imaginar que, terminando com a vida física de alguém, o problema vai deixar de existir. Veja, diante da prova, o sofrimento, quando cessa a causa, o sofrimento cessa. É isso que o espírito imperfeito precisa. Nós precisaríamos ter uma confiança maior nessa afirmação. Nós sofremos enquanto somos imperfeitos. Cessada a causa, o sofrimento vai deixar de existir. Assim, o espírita, e por que nós estamos falando aos espíritas? Porque é o espírita que mais recebeu, que mais instrução tem recebido. Portanto, veja, o fato de nós conhecermos não nos isenta do sofrimento, mas o sofrimento daquele que conhece é atenuado pela bênção da compreensão. Enquanto muitas vezes o homem comum se revolta, grita por justiça, chega às vezes à situação dolorosa de fugir da realidade pela doença mental ou pelo suicídio, o espírita cristão, que é o cidadão do universo, bota na carteirinha de identidade assim um cartãozinho junto, põe cidadão do universo. Porque é o espírita que sabe o que ele é, de onde ele veio, para onde vai e o que é Deus. Então, se os outros procuram resolver os problemas através de medidas extremas, revoltando, gritando por justiça, culpando os outros, de uma certa maneira se maltratando, o espírita continua trabalhando, espera, não se revolta, não agrava a situação, porque ninguém melhor do que o espírita sabe que o amanhã existe e o que é esse amanhã, que é a continuidade da nossa existência e que naturalmente será sempre melhor, quanto melhor, mais consciente for o nosso hoje. E aqui nós temos no parágrafo número 22, os companheiros que percorreram todo o capítulo, são 31 parágrafos, uma mensagem do cardeal Morlot, François Nicolas Madeleine. E entre a mensagem, entre as palavras instrutivas e consoladoras que ele coloca nesse trecho, ele diz o seguinte: deveis vos consagrar à divulgação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Seria bom nós pensarmos, meditarmos um pouquinho nisso. O que é o que é o indivíduo regenerado? Não é aquele que já é naturalmente bom e que não vai cometer mais erros, mas é aquele que de maneira nenhuma resolve os seus problemas através da violência ou agrava os seus problemas através da revolta. Aqui fica colocada, fica bem clara a seguinte situação: quem conhece a verdade não tem mais direito de reagir com revolta ou de agravar os seus problemas através de situações dolorosas, um exemplo, o suicídio, a loucura. É só o espírita que, mesmo sofrendo, e nisso eu gosto de lembrar assim, uma pessoa que foi muito querida aqui por todos nós, e que para mim ficou marcado um exemplo de viver a justiça da aflição. Foi um companheiro que participou aqui conosco durante uns 2 ou 3 anos, nem sei se ele chegou a terminar as 60 semanas. E depois surgiu um câncer, ele não pôde participar mais, e o pessoal se revezou fazendo visitas, fazendo passes. Eu não fui, eu fui apenas uma vez visitá-lo. E naquele dia, é claro, a gente quando chega diante de uma situação, você fica constrangida, já não sabe o que falar. Tudo que você vai falar parece que é inadequado. Ele me tirou da situação desconfortável em que eu estava. Não precisa se preocupar, Dona Maria, eu estou tranquilo. Eu sei o que eu sou, de onde vim, para onde eu vou. Não tenho problemas maiores. Então era a posição do indivíduo, veja, da alma que realmente conhece as leis, diante de um sofrimento que ele sabia que culminaria no seu desencarne como culminou. Revolta, desespero, só agravam a situação. O espírita, o cristão, diante da dificuldade, vai usar com toda a tranquilidade o xaropinho da compreensão, vai ser tomado de hora em hora, se for o caso, porque é ele que conhece exatamente
a causa de todas aquelas situações. A resignação realmente é que faz com que nós consigamos vencer a dificuldade, levantando dentro de nós a coragem moral, que é a única que resolve e faz com que se sobreviva com tranquilidade a todas as aflições e que se entenda por que Jesus falou que eram bem-aventurados os aflitos. Porque a aflição é o retorno. Quando nós estávamos cometendo os erros, nós não nos sentimos aflitos. A aflição é o retorno à sanidade. Já que nós falamos tanto de causas anteriores, causas atuais, isso tudo significa tempo. É o tempo que a gente vive que vai determinando todas essas situações. E Maria Dolores tem uma sugestão muito boa. E falas-me do tempo, coração, do tempo em que tiveste a alma ferida por desgostos da vida, quais estiletes da desilusão. Do tempo estranho de aflição e prova, que atravessaste em convulsões de dor, das horas de amargor que te impeliram para a estrada nova, na qual me dizes de quadros e lembranças infelizes. E referes-te ainda aos dias do futuro, sementeira em que esperas outras maravilhosas primaveras, de beleza, de paz, de amor puro, do porvir em que aguardas, a luminosa companhia da perfeita alegria que surgirá por fim, de brilhantes vanguardas. Ouço-te o verbo lamentoso e lindo, enquanto vamos nós, sonhando e agindo. Mas embora te escute com respeito, peço-te permissão para dizer-te ao pensamento irmão que todo o tempo encerra o seu justo proveito. E sem qualquer prurido de ensinar, creio que hoje é o tempo certo de amar e compreender, servir e desculpar, entre o ontem passado e o futuro encoberto. Por isso, o melhor tempo que nos vem, nascendo em que seguimos vida afora, o tempo de sorrir e de fazer o bem, tem o nome de agora. E que nós possamos agradecer a Deus.